Fala, rapaziada do canal, Ângelo Andrade mais uma vez. O jogo que vamos comentar da seleção brasileira, sem clubismo, logicamente, como no último jogo, que falamos que ia ser duro e acertamos a maioria dos palpites, então vamos tentar fazer isso aqui de novo. Sérvia e Brasil, um jogo muito, muito difícil. E vamos lá. Vamos começar pelas escalações, depois eu passo para os amigos e eles comentam sobre o jogo. Stojkovic no gol, Ivanovic na direita, experiente, vencedor, né? Milinkovic na zaga, com Tosic e Kolarov na esquerda, Milivojevic, jogador do Crystal Palace na volância, Matic, jogador de United, de Chelsea, enfim, com muita bagagem de Premier League. Lá na frente, Tadic, aberto na esquerda, Enladic, tá difícil, meu time. E o Milinkovic-Savic lá na frente, jogador da Lazio, muito bom jogador. E o Mitrovic do Fulham, que subiu recentemente para a primeira divisão da Inglaterra. No Brasil temos o Alisson, Fagner, Silva, Miranda e Marcelo, todo mundo já sabe. Paulinho, Casemiro, Coutinho, William, Jesus e Neymar. Mesmo time do último jogo, né? Com o William, talvez poderia ser o Douglas Costa, mas ele se machucou, enfim. Vamos lá. Jogo complicado para o Brasil, jogo bem difícil, pelo contexto do grupo, né? Um grupo que está bem aberto ainda, com 3 times com chance de classificação. A Sérvia perdeu de virada para a Suíça, mas tem um time bem interessante, com jogadores que, tirando o goleiro, Stojkovic, todos os jogadores jogam em grandes ligas europeias, né? Rafa, o que esperar desse jogo? Qual o panorama para você prévio? O que esperar do Brasil? O que esperar da Sérvia? Enfim, seu comentário geral sobre o jogo, por gentileza, meu querido. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, galera do canal. Vamos analisar mais uma partida da seleção e que eu acredito que seja bastante duro. Um time da Sérvia é um time bem cascudo. A maioria dos jogadores atuam em grandes ligas, né? Como o Ângelo já ressaltou. E é um time alto, né? Usa muito de jogadas aéreas. Então acredito que seja um jogo bastante complicado para a seleção, mas que precisa mostrar um bom futebol, né? Que o Brasil até agora não vem mostrando o futebol que estava atuando nas eliminatórias. Ainda não conseguiu engrenar na competição. Eu acredito que esse é o jogo que pode mudar isso. O Tite pode, né, no caso, fazer a seleção voltar a jogar bem e conseguir os 3 pontos que classifica e lidera o grupo. Perfeito. Boa noite aos amigos do canal, ao meu querido amigo Ângelo Andrade, Rafa também, tamo junto. E realmente acho que é isso, é um jogo que não é um jogo fácil. O Brasil não vai ter vida mole, a Sérvia tá viva ainda, tem esperança. É um time, como os amigos já destacaram aí, com jogadores experientes, com jogadores destaques em seus clubes. O Rafa destacou aí o ponto do jogo aéreo forte. Um time que tem quase uma média de quase 1,90 de altura, né? 1,88. Realmente um time muito alto, com a taxa de vencer jogo aéreo de 60%. Então tem que tomar cuidado com esse jogo aéreo. E é isso, eu acho que vai ser um jogo duro. A seleção deve ser essa mesma aí que a gente já conhece. E a gente espera que consiga desempenhar um futebol um pouco melhor. Um futebol mais ofensivo, com mais triangulações, que a seleção está devendo um pouco disso. E vai precisar disso para vencer esse time da Sérvia, esse bom time da Sérvia, que deve adotar inicialmente uma postura mais defensiva, apesar do empate ser o resultado que interessa ao Brasil, que garante o Brasil na próxima fase, e não interessa a Sérvia. Mas é isso, um jogo que tende a ser muito complicado. Não deve ser um jogo fácil, não. Que a Sérvia hoje, além, claro, do contexto que eu falei, que tem jogadores experientes, jogadores com bagagem, que jogam em grandes ligas, o momento do Tadic, do Mitrovic, do Milinkovic-Savic é bastante interessante. E eles demonstraram também um entrosamento bacana, com triangulações, com movimentações, dando alternativa de passe, aparecendo pro jogo, enfim. Rafa, você acha que Tadic, o Milinkovic-Savic e o Mitrovic podem sim levar perigo à defesa brasileira, que não teve um grande teste ainda, tirando a Suíça? Bastante forte, são jogadores bastante altos, e o Brasil, o único gol que sofreu nessa Copa do Mundo foi justamente em bola parada, né? Contra a Suíça. E eu acredito que possa sofrer um pouco.
não muito. Acredito que não vai sofrer tanto o Brasil. Vai ser um jogo duro e tal, mas que não vai sofrer, vai levar tanta pressão da Sérvia. Até porque a Sérvia não deve ir muito para cima do Brasil por tudo, pela seleção brasileira ser mais forte e tal. Mas acredito que sim, nas jogadas aéreas pode ser bastante perigosa e levar muito perigo. Com Tadic, Mitrovic, que cabeceia muito bem, né? Pedro, e você? Acha que o Tadic, o Milinkovic-Savic, o Mitrovic, pelo contexto dos jogos que a gente viu, a facilidade para triangular, pode levar perigo ao Brasil? Com certeza, amigo Ângelo. É um trio de ataque respeitável, com jogadores de ótima qualidade. Inclusive o Milinkovic-Savic, a janela europeia, tá todo mundo de olho nesse jogador que é destaque na Lazio. Muito interessante. O Mitrovic é um centroavante de respeito, que o jogo aéreo é muito forte. E o Tadic ali pelo lado direito, com a canhotinha dele, sempre leva perigo, o jogador do Southampton. Então, apesar da defesa do Brasil ser bastante consistente e ter demonstrado isso, né? É uma defesa que em toda a sua campanha, desde as eliminatórias, tem sofrido poucos gols. Inclusive, dos últimos 12 jogos, em 9 ela saiu sem tomar gols. Então, é sim um trio que pode levar perigo. A defesa brasileira tem que ter bastante atenção. Mas eu acredito que o Brasil hoje tem uma consistência defensiva que faz com que ele possa sair dessa partida sem tomar gols da Sérvia. E nossa aposta, Pedro, a sua no caso. Amigos, acredito que esse tende a ser um jogo com menos gols do que a gente se esperaria em se tratando de Brasil, né? Então minha aposta desse jogo seria abaixo de 3,5. Eu acredito que o jogo vai ter menos que 4 gols, considerando todo esse panorama de nervosismo, do Brasil não precisar se expor tanto, da Sérvia tem um time muito alto, muito forte fisicamente, o Ivanovic, lateral direito, bem duro, muito experiente, alto, o Kolarov é a mesma coisa do lado esquerdo, então vai ser difícil, né? Massa criar ali para cima do Ivanovic, o William para cima do Kolarov, é um time duro, experiente, então acredito que vai ser um jogo de poucos gols, apesar de ambos terem boas peças ofensivas, mas eu acredito que pelo contexto geral, em um jogo de poucos gols. E o amigo Rafa, acho que, meu querido? Concordo com tudo que você falou. Pela tendência da partida, pela decisão que ela vai ser, acredito que não vai sair tantos gols quanto poderiam sair pelo jogo da seleção, né? Também acredito em jogo de poucos gols, talvez um abaixo de tempo, um under 3,5 na partida. Acho que não passaria disso, não. O Brasil também não deve se abrir tanto contra a Sérvia, que tem um ótimo assim, um alto ataque, né? Digamos. Eu acho que então eu apostaria numa partida bem under, bem abaixo. Perfeito, time, perfeito. Tô com vocês também. O que a seleção apresentou nos últimos jogos, nos últimos 2 jogos, claro, o Pedro falou bem em relação à estreia, acontece, mas acho que o segundo jogo já era para ganhar com muita facilidade, porque realmente a seleção da Costa Rica é muito limitada, muito fraca, seleção bastante velha, até eu diria, tecnicamente muito limitada, mas não conseguiu. Então, tendo visto esse jogo, vendo também a proposta que a Sérvia deve adotar para não se expor tanto, deve se fechar. Tem jogadores experientes que sabem jogar também sem a bola, taticamente falando. Então, acho que é isso. Abaixo de 3,5 acho que é uma boa. Sem muitos riscos, a gente não está também, creio, tão confiante no que o Brasil pode fazer. Então, para evitar um head ou algo do tipo, a gente prefere... Ângelo. Oi. Só mais um destaque também, eu acho que a ausência do Douglas Costa também é uma ausência que pesa bastante, né? Considerando que o William é um jogador que tem apresentado muito pouco, está muito abaixo do que a gente espera dele, tem esperado dele para essa Copa. E o Douglas foi um jogador que entrou muito bem no último jogo, realmente fez a diferença ali no momento que ele entrou contra a Costa Rica, conseguiu produzir ofensivamente, dar continuidade às jogadas. E com a lesão dele, acho que o Brasil sente uma alternativa dessa quebra de marcação da jogada individual que faz falta e é um ponto a se pesar também para esse nosso prognóstico aí, a ausência do Douglas Costa, que muito provavelmente, inclusive, seria titular já nessa partida, se reunisse condições físicas para tal. Perfeito, concordo. Ele entrou muito bem, mudou o jogo até.
E o Willian não vem produzindo bem, até no próprio Chelsea também. Ele caiu muito de rendimento. Assim, apesar de que ele foi o melhor jogador do time na temporada, segundo a torcida, mas muito por conta do primeiro semestre. Na primeira parte da temporada, né, até ali o inverno, até a janela de inverno ali em janeiro. Depois até ali em fevereiro ele até apresentou fez boas partidas, mas depois ele realmente caiu bastante. E está refletindo agora na seleção também, que ele não vem apresentando muita coisa não. Então, enfim, acho que é isso. Obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis.